Paz do Senhor Jesus. Eu queria primeiro, glorificar o Senhor. É uma oportunidade gloriosa de estar aqui, dividir uma palavra com vocês, essa gloriosa e santa palavra. Os irmãos estão ali em missões, o pastor Orlando está lá em Aurora com os irmãos. O Espírito Santo os conduziu ali. Vocês creem, irmãos? Creio também que o Espírito Santo foi quem conduziu Filipe quando foi de Jerusalém à faixa de Gaza, levar ali a palavra do Senhor, orientar ali o eunuco. O mesmo Espírito, amém? Que o mesmo Espírito está aqui hoje, que ministrou no louvor e que toca o nosso coração, que prepara um terreno para cada um de nós e que é a garantia de que nós estamos sendo assistidos pelo Senhor. Os irmãos creem? Então eu queria, assim, todas as vezes que nós chegamos, estamos entrando na presença de Deus, eu acho que muitas coisas vêm à nossa mente. Eu não sei se isso é só comigo, né? As situações do dia a dia, o trabalho, as preocupações, né? As responsabilidades, e isso vem, se acumula e tenta tirar a nossa atenção para um lado. Eu queria que agora você, no teu coração, entregasse a ministração do Espírito Santo, para que ele tenha a liberdade, para que ele tenha toda a condução desse momento sobre a tua vida, que ele fale para você, que você tenha um encontro agora com o Senhor, né? Que começou aqui no louvor, é como se as brasas estão sendo ajuntadas agora e que o Senhor vai derramar da sua palavra, vai falar ao teu coração. Essa palavra de hoje, como o próprio louvor aí já adiantou, né? Essa nação eleita, esse povo escolhido, né? Esse sacerdócio santo é o que Deus tem para nós. Então eu queria que você já tivesse essa percepção no teu coração. E uma coisa interessante, né, irmãos? Tudo começa no louvor, amém? Ali as 12 tribos, houve um desentendimento. A tribo de Benjamim acabou cometendo coisas ali que levou a tribo a uma queda e a um desentendimento com as outras tribos. As outras tribos iam entrar em guerra com a tribo de Benjamim e eles foram consultar o Senhor. Então, o Senhor, eles perguntando quem desceria lá, que ia até a Gibeá, né, guerrear, quem seria o primeiro? Qual seria a primeira tribo que seria enviada lá? E o Senhor diz, o primeiro será Judá. Aleluia. O primeiro será Judá. E Judá, irmãos, é louvor, é gratidão, é adoração. Então, se nós queremos construir algo na nossa vida, se nós pedimos a Deus que Ele fale ao nosso coração, primeiro, a gratidão, o louvor. Nós temos mais do que motivos para estar aqui e agradecer ao Senhor. Deus fez algo já na nossa vida. Nós já temos motivo suficiente para chegar e glorificar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu queria que os irmãos abrissem aí a palavra de Deus, a primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Amém. A versão que eu vou ler aqui, irmãos, um pouquinho diferente, mas a ideia central será mantida, claro, né? Nós vamos ler do versículo 1 ao 10. Diz assim a palavra de Deus: deixando, pois, toda a malícia, todo o engano e fingimentos e invejas e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Agora que já provastes que o Senhor é bom. Chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade,
pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz: vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Ora, para vós, os que credes, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal de esquina, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçam porque são desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. Mas vós, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Louvado seja Deus, irmãos. Gloriosa a palavra, né? Que maravilha. O apóstolo Pedro, um pouquinho do contexto da carta, ele escreve ali, por volta, acredita-se que entre 64, por volta do ano de 64 depois de Cristo, é um momento em que ele escreve aos crentes, escreve àqueles que já haviam aceitado a Jesus e que estavam espalhados pelos lugares, né? Por vários lugares. E esse é um ponto assim que já começa falando no nosso coração. A igreja, aqueles que anunciavam o nome de Jesus, que pregavam a esse Jesus, já sofriam as consequências desse aceitar, né? A igreja ali já estava sob perseguição. Ele talvez tenha escrito antes da perseguição ali de Nero, mas muito próximo, né? Ele começa falando aqui da Trindade, ele fala a várias localidades de povos que estavam ali andando mesmo como estrangeiros, como peregrinos, né? Fala no Ponto, na Galácia, isso no capítulo 1, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Então, muitos ali já haviam recebido a palavra, estavam na sua caminhada, em meio às perseguições. A palavra do Senhor já estava alcançando os confins da terra, a partir dali, daquele início, daquela igreja. Ele reconhece a pessoa do Pai, né? Ele reconhece aí no versículo 3 do capítulo 1, fala também na pessoa de Jesus Cristo, no Senhor Jesus, fala também no Espírito Santo de Deus. Ele traz uma palavra de ânimo, irmãos, e é o que nós que já aceitamos a Cristo precisamos ter todo dia, o bom ânimo de poder caminhar, de poder perseverar, de saber que tudo que se levanta na nossa vida é para a glória de Deus. Tudo é como uma construção de uma grande obra. Às vezes uma pedra, às vezes um momento difícil, às vezes um momento quase que insuportável. Mas quando a gente olha de uma forma diferente, a gente vê que aquela pedra, aquele obstáculo foi usado numa grande obra para a glória de Deus. E ele trazia essa palavra de ânimo aos irmãos, né? No capítulo 2, ele dá uma sugestão para que experimentar esse refrigério e se manter nesse caminho de abundância e de comunhão com Deus, exige de nós que nós deixemos algumas coisas. Isso é extremamente importante, irmãos. Às vezes nós queremos adaptar a vontade de Deus ao nosso modo, à nossa vontade, colocar um pouquinho da nossa característica naquilo que não se pode mudar,
e aí a receita não sai muito bem. Mas ele diz aqui, ó, deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, fingimento, a inveja, toda sorte de maledicência. Precisamos abandonar algumas coisas. Porque quando nós nos apegamos com algumas coisas que atrapalham a nossa caminhada com Deus, nós criamos uma memória. E por que é tão difícil, às vezes, nós deixarmos um comportamento antigo? Nós criamos uma memória. Nós passamos um tempo muito grande habituado a fazer aquelas coisas daquela forma. E reunimos emoções naquilo, juntamos pessoas, trazemos lembrança à nossa memória, fortalecemos esse comportamento e, por isso, muitas vezes temos dificuldade de deixar coisas que nos atrapalham no relacionamento com Deus. E ele diz que isso é muito importante, deixar algumas coisas de lado, né? Abandonar algumas práticas e se abraçar com algo novo. Eu tive, assim, um dos grandes desafios, né, uma das fronteiras que eu encontrei quando eu aceitei a Jesus, foi exatamente olhar algumas coisas que eu fazia. Como é que eu vou deixar de fazer isso? Algo que me traz tanto prazer. E eu gostava realmente de fazer o que eu fazia. Sentia bem, me reunia com pessoas que me faziam bem, criei memória. E sentia dificuldade, como é que Deus vai trabalhar e tirar isso de mim? Aí Deus me mostrou que, dentro do processo, Ele substitui essas coisas por coisas muito mais gloriosas, por coisas muito mais prazerosas, que nos fortalecem, irmãos, que nos fazem bem, nos fazem compreender a verdade. A melhor coisa é a gente conhecer a verdade. Se a gente está numa mesa e essa mesa só tem engano, a gente fica confundido, fica com medo, fica sem estabilidade. Mas quando tudo é verdade, fica tudo mais claro, a gente caminha com firmeza. Glória a Deus. Ele diz aqui, ó, desejai ardentemente como meninos recém-nascidos. Uma das coisas que mais me surpreende é quando o bebê nasce, ele já sabe como é que mama, irmãos. Ele sempre esteve do lado de dentro. Mas quando ele sai, ele já sabe o que é que tem que fazer. E ele faz com uma vontade tão grande, né, que ele traz essa metáfora para dizer que nós precisamos desejar a palavra de Deus como aquelas crianças recém-nascidas que anseiam pelo leite. Eu quero, eu desejo. Eu quero isso para mim. Né? E é o Espírito Santo que proporciona isso para nós, para a igreja. De operar em nós, na leitura da palavra, nos trazer a verdade. Encher o nosso coração de alegria. Às vezes as pessoas, a gente fala, né, que tá cansado, que está ali desanimado. Eu preciso visitar como é que está sendo feito o processo. Se eu não tiver o meu momento de alimentação espiritual, o corpo espiritual ele vai ficar enfraquecido. Se eu alimentar muito o corpo físico, eu vou ficar obeso. Mas o corpo espiritual ele precisa ser tão alimentado quanto o corpo físico. Muitas vezes eu me preocupo com o corpo físico, mas o corpo espiritual eu não tenho momento de alimentação. Ou pelo menos quando eu paro para isso, eu me cerco com várias outras coisas. O pensamento foge, a ideia foge, as preocupações. Descansa no Senhor, irmãos. Descansa aqui. Enquanto estamos aqui, o Senhor está na tua casa, na tua família, na tua situação, construindo, fazendo novos empreendimentos lá na tua vida, cuidando, zelando. Aquilo que você não vê, Ele vê. Né? Sabe dos detalhes, das minúcias da tua vida. Prepara tudo, irmãos. Só volta-se um pouquinho para Deus agora. Calma o teu coração, o teu pensamento, entrega nas mãos do Senhor. E ele diz, o puro leite espiritual, versículo 2, para por ele crescerdes para a salvação. Esse é o intuito. É que esse leite, que é a palavra de Deus, caminhar nessa verdade, nessa comunhão, a igreja é isso, irmãos, é a comunhão, é lá o que está acontecendo lá. A comunhão, fortalecer para que isso nos leve aonde nós mais desejamos, a salvação. A se sentir pertencente a essa família, estar nessa mesa de salvação. Receber isso como verdade. E ele diz, ó, agora que já provastes que o Senhor é bom. A salvação.
Você já aceitou a Cristo? Provou da salvação? Ele está falando para nós aqui, irmãos. Eu sei que a palavra ela tem um recheio muito forte de doutrina, mas ao mesmo tempo é evangelística. Claro. Se eu não estou aqui, como é que eu faço para entrar no meio dessa família? Como é que eu faço para fazer parte? Esse é o desejo, né? Quem ouve essa palavra, e por isso que ela corta de todos os lados, porque se você não está lá, você automaticamente, o Espírito Santo de Deus trabalha para que você deseje estar lá. O que é que eu faço para apresentar minha família? Para colocar o meu projeto aos pés do Senhor? Então, se de fato eu já provei que o Senhor é bom, então essas coisas são uma realidade para mim. Me alimentar na palavra e crescer para essa salvação. Ele diz, chegando-vos para ele. Ele quem? Jesus. Versículo 4. Pedra viva, irmão. Isso aqui tem um ponto para nós. Ele sempre vai falar e vai falar a nosso respeito também. Pedra viva. Nós temos que estar em atividade. Uma célula morta, ela não faz parte de um corpo. Ela tem que estar em atividade, ela tem que ter função. Né? A célula morta ela é lançada para fora. É natural que isso aconteça. A célula viva, se eu faço parte, eu estou em atividade, eu tenho uma utilidade. Existe uma operação que age através de mim. Deus, espero que o Espírito Santo já fale ao teu coração. Rejeitada essa pedra viva, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aleluias. E Pedro nos exorta para que a gente chegue a ele. Ó, a gente precisa se achegar a Jesus. Uma das coisas que me trouxe de volta à comunhão com Deus, a participar, a compreender, a estar junto, foi ele me mostrar uma mesa e ali na cabeceira estava Jesus, o primogênito, quem inaugurou a salvação, quem venceu a morte, quem renova a vida. É a justificativa de estarmos aqui, irmãos. É por ele, é Jesus. Ele é a razão de nós estarmos aqui. Não tem outro significado, não é uma reunião social. Nós estamos aqui porque Jesus nos comprou com seu sangue. Ele nos amou. Às vezes a gente pergunta, por que a gente tem que perdoar as pessoas? Por que tem que ser 70 vezes 7? Ou seja, perca o número. Porque ele nos amou primeiro. Ele não foi perguntar o que você tinha, como é que você era. Ele te amou. Não fez distinção, ele apenas te trouxe para a mesa. Te sentou lá, limpou os teus pés, trocou tua roupa, te deu uma nova visão. Você agora enxerga as coisas de uma forma diferente, você percebe a glória de Deus. Quando você passa por um sofrimento, uma perseguição, você sabe a quem pedir. Você sabe que pode ter choro agora à noite, mas amanhã a alegria virá e irá se renovar e você irá caminhar nessa perseverança, irmãos. Aleluias. Um Cristo vivo, uma pedra viva, eleita, preciosa. Isso é maravilhoso, irmãos. Às vezes a gente fica disperso. Hoje, glória a Deus, eu sinto muito a presença de Deus nos irmãos. O Espírito Santo está aí, está falando a você está recebendo isso é glorioso. É como se Jesus está sentado aqui à mesa. Eu quero olhar para Ele. Eu quero sentir a presença dEle. Eu quero que Ele fale ao meu coração. Eu quero que essa pedra viva me toque e que eu seja contaminado com essa coisa gloriosa da salvação, que eu seja movido pelo mesmo Espírito. Quando aceitamos a Cristo, Deus realiza uma edificação em nós. Eu sempre gosto de, às vezes na célula, né, eu digo, olha, irmãos, quando Deus olha para nós, Ele não nos enxerga. Ele vê Cristo em nós. Ele vê o seu Filho em nós.
qual seria a beleza que nós teríamos para chamar a atenção de Deus, irmãos? Mas ele vê Jesus em nós, ele vê Cristo em nós. E às vezes eu fico constrangido mesmo. Eu lido muito com pessoas, né? E a gente faz aí as coisas mais loucas, né? E eu fico imaginando, Jesus tem um amor muito grande, como é que ele ama umas criaturas dessa como nós? Mas ele sabe. E é isso que a gente precisa valorizar. Ele me amou primeiro. E tudo isso, irmãos, deixando essas coisas, nos achegando a Ele, buscando a Sua palavra, crescendo nessa caminhada à salvação, isso tudo nos leva a um lugar especial. Como ele diz aqui no versículo 5, ó, ele está construindo. Tudo começa em Jesus, ele é o princípio. É onde tudo começa. Ele vai chamar mais na frente da pedra angular. Ele diz no versículo 5, vós também como pedras vivas. Você crê, irmão? Pedra viva? Deus em você? Restauração, reparação. Às vezes a gente fica preocupado, né? A gente que tem filhos, e eu tenho várias preocupações, são pelo menos umas 5. E a gente fica preocupado de gerar uma condição, de passar uma orientação, é normal, né, irmãos? Mas se eu tiver tudo isso resolvido e não tiver Jesus, não significa nada. Porque se Jesus estiver presente, irmão, ele pode começar de um zero, ele será vitorioso. Não são as coisas. Na verdade, é a qual família eu pertenço. Eu sou simplesmente terreno, material, ou eu faço parte de uma família gloriosa? A gente tem que entender isso, é um princípio, eu tenho que voltar lá, eu tenho que entender por que eu estou aqui. Porque Deus está edificando em mim um templo santo em mim. É a salvação. E Ele constrói isso em nós. Ele diz, vós também como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Aí já não é mais aquela casa antiga, aquele templo antigo. E é lindo, irmãos. Porque se você debruçar um pouquinho na palavra de Deus e for lá, eu estou tendo essa experiência mais uma vez, em casa, com a minha esposa, a gente vai lendo e vai observando a riqueza de detalhes, os detalhes das coisas que Deus colocava, olha, tem que ser feito assim, desse jeito, as medidas, os côvados, a madeira de acácia, a cobertura em ouro, mas tem que ser ouro puro, tem que ter... São cheios de detalhes, irmãos, tudo para chegar em Jesus. O lugar que você está entrando é um lugar santíssimo, irmão. Edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Todo o sacrifício antigo, a posição dos sacerdotes, né, do sumo sacerdote, de quem servia, de toda a estrutura da tenda, do templo, tudo isso agora está sendo substituído. Através de Jesus agora, você é um templo espiritual. Essas ornamentações que faziam parte do passado agora estão dentro de você. Dentro de cada um de nós, uma edificação santa, um templo espiritual, né? Às vezes a gente quer costurar o véu de volta, né? O véu foi rasgado de cima a baixo, ali na crucificação, fazendo menção de que agora tudo iria se fazer novo. Às vezes a gente quer costurar ele de volta. Você pode adorar, você pode fazer agora sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Você pode louvar, você pode interceder. Interceder, Eu posso orar e
E o céu pode se mover? Pode. Inclusive a terra também pode se mover. Então eu posso assumir a posição de sacerdócio dentro da minha casa? Pode sim, é lá que tem que começar mesmo. Porque quando o sacerdócio ele começa dentro de casa, fora vai ser uma maravilha. Deus vai derramar muita bênção. Não quer dizer que estando na presença de Deus ali com Jesus, ele vai pegar você da fila lá de trás e vai passar para frente, não. Você vai seguir o processo, porque ele é um Deus justo. Mas você vai chegar muito mais preparado. Você vai olhar e vai ver aquilo que as pessoas comuns não veem. Você vai enxergar mais longe. Você vai ter ânimo. Eu brinco sempre com a minha esposa, né, com a Carol. Então, às vezes a gente olha... Eu gosto de obra e às vezes eu olho um terreno, ou então vejo uma casa caindo nos pedaços. Eu vejo logo a casa pronta, feita, bonito, e uma janela para o nascente. Ela não vê aquilo. Uma casa dessa, né? Eu vejo uma casa olhando para o nascente, com a varanda. E a nossa caminhada é assim com Jesus. Está difícil, está meio feia. Mas eu estou numa varanda com Jesus. Eu sei que Deus está comigo, que Ele está me colocando dentro de um processo. Eu estou num processo. É a rocha, é o fundamento. A minha casa está bem esquadrinhada. Ela tem ângulo. Ela é simétrica. Ela é segura. Essa é a garantia. Você pode adorar, você pode sacrificar, você pode louvar, você pode interceder diretamente através do nome de Jesus. E aí ele começa a citar passagens da Escritura para dar sustentação ao que ele argumentou, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E sempre Deus é assim, né? Na nossa vida. A gente tem que colocar algo, sustenta com a palavra, que ela aguenta firme, né? Ele começa aqui, versículo 6. Fazendo menção a Isaías, né? Capítulo 28, ele diz: pois na Escritura se diz, vede, ponham em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Sabe o que é isso, irmãos? Garantia. Coisa ruim é a gente confiar em algo ou em alguém que chegando lá no final das contas, a gente viu que nada daquilo foi verdade ou tinha significado. Aí decepção, choro, desestimula, os meus planos caíram, foram ao chão, à lona, né? Aqui é diferente. Você não será envergonhado. A verdade. A gente pode até levar essa mensagem para alguém e as pessoas rejeitarem. Alguns dizem, não, você vive em outra situação. Você está vivendo aí em outra órbita. Eu não conheço isso, eu não sei o que é. Irmãos, uma coisa que eu carrego comigo assim, é uma certeza muito grande. Todas as pessoas que nós encontrarmos lá fora, seja onde for, aqui, em outras nações, todas elas têm sede de Deus. Sedentas. Não, mas é muito duro, é grosseiro. Só por fora, irmão. Por dentro é bem molinho. Sede de Deus. Necessidade, carência. Tem necessidade de uma palavra, de que você, às vezes, que se priva de dizer algo. Até um Jesus te ama, causa um efeito. As tuas ações, às vezes você está ali no teu trabalho, né? Está honrando ali o nome do Senhor, no teu trabalho justo, honesto, dedicado. Você está tocando pessoas que estão do teu lado. A boca não está saindo nada, mas o exemplo ele arrasta, não é assim? Então, que a gente não costure esse véu, que a gente entenda que há uma necessidade. O que Deus já fez até aqui na minha vida já é mais do que suficiente para que eu possa transbordar dessa bênção de Deus na minha vida. Eu já tenho muitas coisas para falar a respeito de Jesus. Versículo 7. Ora, para vós, os que credes, essa pedra é preciosa.
Mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, aí ele já entra com o Salmo 118, versículo 22, né? Rejeitaram, essa foi posta como a principal de esquina. E olhando que era pedra angular, né? Então, num terreno se colocava uma pedra de angular, que dá um ângulo. Então, a obra ela tem que começar com a base. Ela tem que ter... O terreno pode até estar irregular, mas a obra tem que começar com um ângulo. Tem que começar com a pedra fundamental. Ela tem que ser iniciada ali, as pirâmides foram feitas assim, as obras, enfim. Ela segue um princípio. E eu, conversando com os irmãos, dizia, irmãos, Deus não é Deus de empilhar coisas. Ele não empilha coisas. Às vezes a gente vê estruturas altas, empilhadas. Empilha. A gente consegue empilhar muita coisa na vida da gente. Não tem sustentação, não tem segurança, não tem estabilidade, sem projeto. Empilhamentos. Deus estrutura. Ele põe uma base. Porque sobre essa base, irmão, você pode botar tudo dentro. Diga aí, família, vida profissional, vida social, vida afetiva. Pode botar tudo dentro. Comporta. Tem estrutura, tem uma base. Aos pés do Senhor. Glória a Deus. Versículo 8. Uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Né? E ele cita Isaías 8,14. Então, que o nosso coração esteja sensível ao Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor. Mas todos nós já aceitamos a Cristo. Não, mas às vezes a gente rejeita. Quando a gente rejeita a comunhão, quando a gente rejeita o perdão, rejeição. Que não seja para nós pedra de tropeço, mas de edificação. Que Deus faça essa estrutura, construa com essa base da verdade na nossa vida. E eu sei, irmãos, nós temos dificuldades, nós temos deficiências, nós temos muitas áreas da nossa vida para serem trabalhadas, mas essa obra, muitas vezes, o nosso esforço, a nossa dedicação, ela não vai significar muita coisa. Mas sob a orientação do Espírito Santo, na nossa mente, no nosso coração, tendo a certeza dessa salvação, tendo a certeza que eu faço parte dessa família, né? A gente também que tem filhos, né? É muito bom quando a gente percebe que há pertencimento naquele membro da família. Quando ele não se preocupa só com as coisas, mas também com a quem pertence as coisas. Quando ele não só usufrui, mas que também entra com o zelo. Pertence à família. Que seja para nós a pedra fundamental. E ele continua no versículo 8 dizendo, tropeçam porque são desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. E esse destinados a gente não pode tomar como uma coisa que já estava tudo certo para acontecer exatamente daquela forma. Não. Mas quando eu, pela liberdade que eu tenho de decisão, eu posso tomar uma decisão que me dê destino diferente para a minha vida do que verdadeiramente é o que Deus deseja que eu tome, a decisão que eu tome, a opção que eu faça, né? Eu acabo me destinando pelas decisões que eu tomo. Eu acabo me pondo como exemplo para outras pessoas. Que o nosso exemplo, irmão, seja de obediência e de paz na presença do Senhor. De edificação, que eu receba isso todos os dias, que eu transborde disso todos os dias. Aleluias. Quem crê em Jesus não será confundido ou envergonhado.
A vergonha, ela acontece quando nós não temos a certeza, né, do que nós estamos ali recebendo, quando nós estamos inseguros. Em Jesus há essa tranquilidade, essa paz, essa certeza. Eu não sei se já contei aqui, mas na célula, com certeza, eu tinha, acho que uns 12 anos de idade, e eu sempre fui, assim, era bem agitado na minha infância, adolescência. Era complicado a mamãe me ajeitar, viu? Experimentei muitos cipós. De goiabeira, o melhor deles, que não quebra, ele só enverga. E eu tenho essa didática e agradeço cada presença daqueles cipós na minha vida, viu? Então, um dia eu gostava um pouco de matemática, ensinava um amigo que era um pouquinho menor que eu, acho que eu tinha uns 11 anos, eu acho, não lembro bem. E quando terminou aquele momento de estudo ali, eu acho que era finalzinho de tarde, a noite já queria cair, e tinha um aniversário atrás do quintal da casa dele. Casa grande, e atrás, o fundo correspondente, né, tinha um aniversário, e ele me motivou a ir assistir o aniversário, de cima do muro. Aí a gente pediu a avó dele não vai, trancou logo a porta, já estava escurecendo, tudo certo. Mas quando a gente saiu, eu descobri que tinha um bequinho na lateral, que saía fora da casa, né, e ia lá para o quintal. Só que aí eu subi, passei ele para lá, eu era maior, né, passei ele para lá, a gente foi, quando chegou lá no quintal, porta fechada, tudo escuro, uma beleza, estava tudo dando certo. E tinha um portãozinho, que tinha umas cachorras logo do outro lado. Aí eu digo, as cachorras eu não... Então eu combinei com ele o seguinte, ó, você conhece as cachorras, você vai por aí, eu vou pular para casa vizinho. Também era um pessoal conhecido nosso, estava tudo fechado também, tudo certo. Então eu subi numa cacimba, a cacimba dava para as duas casas, então era uma cacimba bem grande, daquelas antigas, de tijolo e tal. Eu subi aqui, de cimento, aí me viro quando eu desço em cima de madeiras podres, quebradas, e desci dentro do cacimbão, de noite. Só um nome, é só o Espírito Santo de Deus, né? Não podia nem testemunhar isso hoje se não fosse a presença de Deus ali. Eu disse, Jesus, se o Senhor me tirar daqui, eu nunca mais desobedeço a minha mãe. A oração mais rápida da minha vida, porque só estava em pensamento e eu em queda livre. E foi exatamente assim. Eu sei que eu desci, não sabia nadar, e estava lá descendo, e batendo em todo canto com as mãos, encontrei um cano do motor do outro lado e subi até a borda d'água e chamei por ajuda. Ele achou que eu estava mentindo, brincando, mas ele foi até lá e chamou o irmão e foi tirado de lá. Jesus. Mas aquela foi a menor obra na minha vida, porque a maior foi quando ele me salvou da morte espiritual. Obra que ele fez aqui no meio de cada um de nós, na vida, cada um de uma forma diferente. Alguém anunciou, mas o Espírito Santo estava lá, ele tocou o teu coração. Essa salvação, essa livrou da morte mesmo. É uma vida eterna, é uma caminhada gloriosa, é uma pedra de edificação. Começou a trabalhar de forma extraordinária. Quem crê em Jesus não será confundido, não será envergonhado. E quem não crê, tropeçará nele. O versículo 9, ele cita uma passagem lá de Êxodo 19, 5 e 6, né? Ele fala, veja só, irmãos, essa promessa já vem lá nos tempos de Moisés, né? Que fala da propriedade particular,
Vós sois um reino sacerdotal. Vós sois a nação santa. Veja bem, irmãos, olha. Se nós fôssemos analisar, nós não teríamos mérito nenhum para estar aqui, se não fosse Jesus. Jesus tinha um relacionamento com aquele povo, tinha um relacionamento todo especial, Deus conversava ali, era presente. E, de repente, essas mesmas características, esses mesmos direitos, né? Essa mesma condição, ele fala aqui para nós, irmãos. Porque quando Pedro fala aqui, fala a igreja espalhada, ele não fala só para os judeus, ele fala principalmente para os gentios, aqueles que não conheceram aquela cultura, que não nasceram ali, mas Deus, através de Jesus Cristo, abria essa possibilidade, rasgava esse véu, fazia algo extraordinário, nos dando a possibilidade de experimentar algo que antes só era restrito àquele povo. Mas ele abre aqui a possibilidade de, olha, propriedade particular, reino sacerdotal, nação santa, povo adquirido. Você é propriedade de Deus, adquirido através do sacrifício de Jesus. Pedro reforça aqui o ministério da igreja, né? Muitas vezes o medo nos paralisa. Sim ou não, irmãos? O medo nos paralisa, sim ou não? Talvez eu, por medo, não tivesse nem vindo aqui partilhar dessa palavra com vocês. Mas o Espírito Santo de Deus nos dá o bom ânimo. Por quê? Porque muitas vezes também a gente aguarda o momento mais oportuno. É assim ou não é? Não, eu quero estar um pouco mais preparado. Sim ou não? Não, eu não sei se eu tenho essas qualidades. Talvez não seja para mim. Talvez eu precise me preparar um pouco mais. A gente faz esses questionamentos, sim ou não, irmãos? Eu acho que é comum. Aguardamos um momento mais oportuno. Mas eu queria, se o Felipe também conseguir colocar aí, Êxodo capítulo 4, versículo 2. O povo ali, que era cativo lá no Egito, vivia na escravidão, na servidão. É lógico que tudo isso foi consequência de algo que foi feito fora da comunhão com Deus. Então ele estava ali num cativeiro e Deus estava preparando uma saída do povo. Levantou ali Moisés, levantou Arão. E, como é natural, né? Quando Moisés foi chamado ali à presença de Deus, e Deus colocou ali bem claro o seu papel naquele processo, né, de saída, ele se encheu de dúvidas. Ele se preocupou, né? Como é que eu vou conseguir fazer isso? Ele tinha lá as limitações dele, né? E quando me questionarem, como é que vai ser? Ele diz no versículo 1, falei o 2, mas aqui o versículo 1. Então respondeu Moisés, mas se não crerem em mim, nem ouvirem a minha voz e disserem, o Senhor não te apareceu. Vamos pensar um pouquinho, poderia acontecer isso, irmão? As pessoas o questionarem? Ele estava ali preocupado. Plano humano, material, terreno, as preocupações. Nós podemos chegar aqui, nos despojar dos pesos que a gente traz, deixar eles um pouquinho ali, a carga, nos encher da glória de Deus e sair muito mais revigorado para colocar talvez até o dobro de desafios. E ele se preocupou, natural, tem uma justificativa humana, né? Mas olha o que é que Deus fala para ele ali no versículo 2. É bem simples isso, irmão. O que é isso na sua mão? Ele respondeu, uma vara. O que é que você tem na sua mão, irmã? Perguntando a Deus qual é o melhor momento, tem que se preparar, tem que ajeitar as coisas, porque o tempo está reduzido. Tá certo, o que mais?
Tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que construir, tenho que defender, tenho que empreender. Perfeito. O que mais, irmão? Não é porque me falta. Deus falou para Moisés, mas ele pode falar agora para nós. O que é que você tem na sua mão? O que você tem na sua mão? Ele não perguntou nada que ele ainda ia atrás de comprar, adquirir, ou de se preparar, fazer um intensivo, uma pós-graduação, não. É o que ele já tinha com ele. E ele pega algo simples. Uma vara. É como se Deus dissesse assim, ó, eu pego qualquer coisa aí, faço uma obra gloriosa sobre isso. É isso que vai te dar segurança, eu faço. A única coisa que Moisés fez ali, se colocou na posição. Nós estamos em meio a uma congregação, irmãos. E eu sei das dificuldades. Que às vezes faltam pessoas para se posicionar num determinado lugar. Fica muito mais fácil quando a gente carrega assim a muitas mãos. Fica um trabalho prazeroso de fazer. A muitas mãos. Comunhão, integração, compreensão da mensagem do que é reino. Né? Será que Deus já colocou alguma coisa na tua vida? Será que você tem algo aí que você pode reconhecer? Eu tenho algo aqui, nem que seja uma vara, irmãos, para colocar à disposição do Senhor, para que Ele, não é pelas outras pessoas, não, é primeiramente por nós. É por mim primeiro, começa em mim. A vara tem que primeiro florescer em mim. Depois ela vai se estender e ela vai transbordar na vida das outras pessoas. Primeiro ela floresce na minha vida. Eis que o véu se rasgou. Mateus 27, 51. Vamos ficar de pé, irmãos. Em nome de Jesus. Aleluia. Esses irmãos andavam como peregrinos. Eu fico imaginando, irmãos, eu sou desejoso de um dia visitar aquela terra, de poder cheirar um pouco daquela história ali, para que... Eu não estive lá, mas eu me sinto lá. Eu tenho esse desejo no meu coração, acho que muitos dos irmãos têm. Aqueles irmãos andavam como peregrinos, perseguidos, né? Cultos feitos em alojamentos subterrâneos, em locais, em cavernas, enfim, em lugares que... Mas algo ardia neles. Tinha lá uma pedra fundamental que foi colocada. Pedra de edificação. Havia algo que falava forte no coração deles, que dizia, olha, eu pertenço a essa família, faço parte dessa nação eleita, desse sacerdócio santo. Nós caminhamos como peregrinos, irmãos. Nós somos forasteiros. A nossa nacionalidade, ela não tem que se prender a isso que está aqui. Existe um caminho que sai da negligência. Nós temos um caminho que deixa de ser relapso e que ao mesmo tempo contempla as coisas espirituais. Eu posso caminhar na direção em que o Espírito Santo me conduzir, às vezes em situações que até a gente não entende. Mas eu posso ser conduzido por um caminho onde eu possa adorar o Senhor, a minha vida de forma verdadeira, sem ser relapso com a vida que Deus nos deu, sem ser negligente, cuidando dessas coisas com zelo, mas olhando no Senhor. E para que nós possamos finalizar, eu meditando nessa palavra, né? Aí Deus me traz algo assim, talvez até eu não tenho isso, mas talvez
eu acho que o perdão ele teria que ser trabalhado em todas as situações, em todos os momentos. Às vezes a gente precisa ser tocado mesmo para voltar a ser como criança. Como é que uma criança faz? Eu tive filhos pequenos, acompanhei ali. Eu era muito rígido, muito duro, fiz muito a minha família sofrer com isso. E era impressionante como se renovava a alegria deles depois daquele momento tão difícil, tão duro. Parecia que não tinha acontecido nada, a gente recebia um abraço, a gente recebia um carinho deles ali. Tem muito a nos ensinar. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículo 23, ele fala ali de uma condição, irmãos, que eu acho que todos nós desejamos no nosso coração. Que uma oração seja eficaz, que você possa orar e as coisas possam acontecer. Ele diz aqui, em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, lhe será feito. A gente deseja isso, né, irmãos? A gente quer orar, a gente quer ver o céu agir na terra mesmo. Mas no versículo 25 ele dá um ponto que é chave. Ele diz, olha, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Eu queria que você fechasse os teus olhos, irmão, nesse momento. Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar o teu coração agora. E se existir algo que se levanta contra a tua oração, talvez um perdão, uma compreensão, algo que não ficou bem resolvido na sua vida e que você quer nesse momento dizer, Jesus, põe uma pedra angular nessa obra. Reestrutura isso para que a partir de agora seja feito tudo novo. Traz essa situação ao teu pensamento agora. Você sabe o que é. Traz à tua memória algo que de fato te feriu e que ainda até hoje incomoda o teu coração, te impede de que haja essa liberdade para a tua comunhão, para a tua vida espiritual, algo que te maltrata cada vez que você traz a memória. Traz agora. E deposita isso agora aos pés de Jesus. Senhor Jesus, põe a tua mão, Jesus, sobre essa ferida. Senhor, suscita agora, transforma no nosso coração e que a nossa boca expresse agora que se é com alguém, que eu possa declarar bênção sobre a vida dessa pessoa agora. Senhor, derrama bênção sobre essa vida. Perdoa. Senhor, transforma, multiplica, Senhor, os seus recursos, multiplica a sua esperança, renova as suas forças, cuida da sua descendência, transforma a vida desse homem, dessa mulher. Traz agora essa memória e ora ao Senhor e apresenta essa vida diante de Jesus agora. Para que o Espírito Santo de Deus faça essa obra reparadora primeiramente em nós. Que Ele possa agora fazer essa reparação. Senhor, e podemos até nos lembrar disso, mas não será mais doloroso. Porque a Tua mão poderosa, Jesus, sobre as nossas feridas, sobre as nossas chagas, Senhor. As nossas feridas são saradas. Nós cremos, Jesus, que a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo pode trazer esse renovo dentro de cada um de nós. Senhor, a minha casa diante de Ti, a minha vida diante do Senhor,
as minhas situações aos teus pés, Jesus. Renova as minhas forças, me traz o bom ânimo diante das situações, diante da minha caminhada. Senhor, me dá sede pela tua palavra, me restaura, Senhor, nos meus momentos de oração, acende novamente a chama do teu Espírito Santo dentro de mim, para que essa obra seja edificada de uma forma genuína. Senhor, que eu sinta a tua presença. Senhor, que eu transborde na vida da minha família, que eu transborde na vida dos meus irmãos, dos meus amigos, das pessoas com quem eu cruzo no dia a dia, no meu trabalho, Senhor, nos meus encontros sociais, aonde eu estiver, Senhor, que a tua face, Senhor, ela resplandeça, Senhor, em mim, que eu seja verdadeiramente aquele vidro, daquele perfume suave, Senhor, que exala, e que as pessoas vão perceber, Senhor, e sentir algo diferente aí, que transformação é essa, que Deus é esse, que você possa verdadeiramente exalar o cheiro de Jesus, do Espírito Santo de Deus, por onde você estiver. Que a leveza da criança, de não guardar a mágoa, de não guardar o ressentimento, de não guardar a palavra que feriu, que esses dardos inflamados não façam mais parte da tua história, da tua vida, que você olhe e diga assim: Jesus, tu és o Senhor esquadrinha o meu coração, a obra espiritual que está sendo edificada em mim está sobre esta pedra, essa pedra viva, essa pedra gloriosa, e diga para o Senhor: Deus, eu recebo o sacerdócio, eu recebo, Senhor, essa palavra de declaração sobre a minha vida, como uma nação eleita, como um povo santo, como um povo que foi comprado. Senhor, eu me percebo na tua presença. Que você esteja sentado à mesa agora com o Senhor Jesus. A certeza no teu coração: Senhor Jesus, eu estou sentado à tua mesa, Jesus. Tu és o primogênito. Tu és o nosso Senhor, Salvador. Declaro para o Senhor Jesus, Tu és a razão da minha vida. O Senhor me tirou daquele lugar, eu afundei, mas o Senhor me tirou. Senhor, eu estava perdido, o Senhor me encontrou, o Senhor me colocou num alto monte. As minhas pernas, Senhor, os meus pés foram firmados. É o Senhor me marcou, o Senhor tocou o meu coração, escreveu agora uma nova história, Senhor, um renovo na minha vida. Aleluias. Digo obrigado, Jesus. Obrigado pela tua obra na minha vida, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por dedicar a mim essa honra de estar na tua presença. O Senhor me colocou no meio de uma nação santa, no meio de um povo separado. O Senhor me colocou como sacerdote. O Senhor ungiu a minha cabeça, o meu coração. A certeza de pertencer, irmãos, na presença de Deus, para a glória do Senhor. Para que os teus dias sejam mais alegres na presença de Deus. Para que nada abale a tua segurança, a tua paz, o teu coração. Na certeza de que logo ali à frente, tudo se fará novo. De que não cai uma folha. De que nada acontece sem o propósito do Senhor. Confia nele, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja Deus.